Imagine bem, você está passeando na rua e de repente vê um imóvel grande, um shopping grande, um galpão logístico, alguma coisa do tipo. Imagina você ser sócio desse tipo de empreendimento. Imagina você ser dono de um shopping. E esse tipo de investimento atrai muito investidores, porque você pode começar com pouco dinheiro e ter retornos mensais religiosamente. E sim, eu estou falando dos FIIs, dos famosos fundos imobiliários. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Felipe, eu sou o carinha do dinheiro aqui do canal. E se você curte day trade, se você curte dinheiro fácil, definitivamente esse canal não é para você. Aqui você vai ver investimento sério e trabalho duro, porque é uma coisa que eu falo e sempre vou falar, dinheiro é coisa séria. Mas será que ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? Primeiro eu quero que você entenda o que são fundos imobiliários. Fundos imobiliários é uma espécie de condomínio, onde um aglomerado de pessoas se junta e coloca dinheiro nesse condomínio, por exemplo. Existe também o responsável por tudo isso, e nós vamos chamar ele de gestor. Então esse gestor pega todo o nosso montante, o nosso dinheiro que nós aplicamos e investe em imóveis físicos mesmo. Aquele shopping, por exemplo, que você viu ao lado da tua casa, ou que você viu pela televisão, ou aquele galpão logístico gigante, onde tem um monte de coisa dentro, tem um monte de produto dentro e vai sendo distribuído pela cidade. Então esse gestor ele pega o dinheiro e investe nesses empreendimentos, nesses imóveis. A gente precisa entender também que para se investir em fundo imobiliário, não dá para investir diretamente, já que ele é negociado em bolsa. Então a gente precisa abrir uma conta numa corretora, que é bem simples, e dentro da corretora mandar dinheiro via TED e através desse dinheiro a gente fazer a nossa aplicação. Então você ir lá nesse imóvel e investir diretamente não é possível. E é por isso que ele é tão acessível para todos. Através de uma corretora você começa a investir e não precisa de muito dinheiro não. Tem fundos imobiliários a partir de R$10, 15, 20, 150, enfim. Mas uma das coisas que chamam muita atenção também dos fundos imobiliários são os seus dividendos mensais. Porque os fundos imobiliários, via de regra, eles são obrigados a distribuir pelo menos aí 95% do seu lucro dentro de um semestre. Normalmente, quase 100% deles, não é 100%, mas quase 100% deles distribuem de forma mensal. Então é isso que tem chamado a atenção de muito brasileiro, inclusive meu também. Por quê? Eu consigo ter uma renda extra através dos fundos imobiliários. Então eu invisto e no mês seguinte vai vir um pingadinho para mim, claro, de acordo com o montante que eu investi. Vale lembrar também que você não é dono diretamente do imóvel. Então não adianta ir lá no shopping e falar que eu sou dono. Não. Você é sócio de uma pequena parte daquele imóvel. Existe um montante, um shopping, por exemplo. Vamos falar de um shopping. Tem toda aquela estrutura do shopping e você é dono de uma pequena parte daquele shopping. Não de todo o shopping, logicamente. Então não adianta chegar lá dando carteirada que não vai funcionar. Você não é dono diretamente, é apenas sócio, dono, pode dizer assim, de uma pequena parte daquele imóvel. Vale lembrar também que fundo imobiliário faz parte da renda variável. Entenda, variável, vai variar. Tem chance de eu perder algum dinheiro com fundo imobiliário? Sim, se desvalorizar você vender, você perde dinheiro. E se por acaso se desvalorizar e eu não vender? Então, se você não vendeu, você não tem prejuízo. Então, o fundo imobiliário, como qualquer tipo de renda variável, ele vai variar para cima ou para baixo. Só que, quando nós colocamos o pé na renda variável, que é através dos fundos imobiliários, né? Dizem que para você colocar o pé na renda variável com boia é ideal os fundos imobiliários, porque ele tem uma volatilidade um pouquinho menor que das ações, mas de qualquer forma tem volatilidade. E quando a gente vai investir em fundo imobiliário, a gente tem que pensar sempre no longo prazo. Qualquer ativo de renda variável é sempre no longo prazo. Não adianta eu querer investir em um fundo imobiliário pensando em tirar meu dinheiro daqui a um ano. E daqui a um ano, se as suas cotas caírem e você simplesmente vender porque precisa daquele dinheiro, você perde. Quando colocamos o pé na renda variável, a gente precisa pensar sempre no longo prazo. Quando a gente pensa no longo prazo, a gente pensa em não tirar esse dinheiro. Aí sim vem a nossa maior rentabilidade. Mas o que é esse longo prazo? Acima de 5 anos. Bem acima de 5 anos. Então eu vou poder resgatar meu dinheiro acima de 5 anos. O ideal, se você quer construir patrimônio e renda passiva, é simplesmente não sacar nunca. Se você for perceber nesse gráfico aqui, você vai ver que os fundos imobiliários tiveram uma crescente muito alta. Muita gente mesmo começou a investir nele. E como eu disse, uma das coisas que mais chamam a atenção dos fundos imobiliários são os seus dividendos mensais. Exatamente, mensais. Imagina que você comprou uma cota, não é recomendação nenhuma de investimento aqui, é um exemplo bem hipotético mesmo. Imagine que você
comprou uma cota do MXRF11, tá em torno de uns 10 e pouco mais ou menos. No mês seguinte você vai receber uma rentabilidade mais ou menos, está pagando mais ou menos 10, 11 centavos por cota. Nossa, é muito pouco, sim, mas conforme você vai comprando mais, vai aumentando. Imagina daqui 5, 10, 15 anos você está recebendo o salário que você ganha hoje. Bem, se você está curtindo o vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar também o seu like aí, para você entender o que são fundos imobiliários e educação financeira, investimento de forma séria. Se você não quiser cair em conto vigário do pessoal do Day Trade e aposta esportiva, se inscreve no canal. Nesse vídeo eu te falei exatamente por que as pessoas estão migrando para renda variável através dos fundos imobiliários e também vou te falar se vale a pena ou não. Nesse vídeo eu não falei tudo sobre fundos imobiliários, até porque precisaria ser um vídeo muito longo, mas eu acredito que nesse vídeo eu resumi principalmente do porquê que as pessoas estão indo para os fundos imobiliários. E a pergunta que fica, vale a pena? Na minha opinião, vale muito a pena sim, desde que você tenha uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um dinheiro num local extremamente seguro, aí pelo menos de 6 meses a 12 meses do seu custo mensal. Ou seja, se eu tenho um custo mensal de R$2.000, então eu teria que ter pelo menos aí de 12 a 24 mil reais guardados, investidos em um local extremamente seguro. Por quê? Porque esse dinheiro vai te dar uma garantia caso você perca seu emprego, caso você seja demitido ou qualquer coisa do tipo, um acidente, alguma coisa parecida. Porque como eu disse, quando nós investimos em renda variável, temos que pensar sempre no longo prazo. E imprevisto não escolhe longo prazo. O imprevisto pode ser vir hoje, pode vir amanhã, enfim. Se você quiser que eu faça um vídeo mais completo falando o que são, faça todas as regras dos fundos imobiliários e tudo mais, faça simulação, invista na prática, deixe seu comentário aqui embaixo. Como eu disse, esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais explicativo do porquê. Não necessariamente o que são fundos imobiliários, mas do porquê que as pessoas estão migrando para os fundos imobiliários. Eu acredito que hoje a baixa da taxa de juros aí vai fazer com que os fundos aumente ainda mais o número de cotistas. Porque a rentabilidade da renda fixa ela tende a cair, porque a taxa de juros ela está baixando e as pessoas por querer um retorno maior vai migrar sim para a renda variável, isso é óbvio. E logicamente vão escolher os fundos imobiliários, como eu disse, ter uma volatilidade menor que das ações. Se você quiser um vídeo mais completo, me fala aí nos comentários. E muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça, dinheiro é coisa séria.